Meu cordial boa noite a todos vocês aqui presentes para mais um estudo da Palavra de Deus e convido vocês para darmos sequência aos nossos estudos dessa pequena série do livro de Juízes do Antigo Testamento. Hoje sobre o tema Gideão e eu. Será que eu me identifico nessa história de Gideão? Uma história até bastante longa na Bíblia, com muitos altos e baixos, digamos assim, que está registrada nos capítulos 6 até 8 do livro de Juízes. Eu quero fazer 3 partes, uma parte introdutória, algumas observações iniciais, depois uma pequena abordagem do texto propriamente dito e concluindo com algumas observações, algumas aplicações finais. Queridas irmãs, queridos irmãos, que Deus Espírito Santo nos abençoe em mais este estudo da sua palavra. Inicialmente gostaria de dizer que na Bíblia existem histórias bonitas, mas também histórias feias. E essas histórias feias, elas são muito perturbadoras. Às vezes a gente até se sente assim, se sente tentado a pensar ou a dizer o que, afinal de contas, essa história está, por que ela está dentro da palavra de Deus? A gente fica meio perturbado, meio confuso. Nós temos retratadas nessas histórias as fraquezas do povo de Deus, as fraquezas dos seus líderes, as fraquezas dos indivíduos. Talvez a gente fique tão perturbado porque muitas vezes nessas fraquezas a gente mesmo se identifica. Ocorre que o Espírito Santo é muito realista e ele não nos engana. Ele não retrata o ser humano melhor do que é. Aliás, por natureza, cada um de nós é uma pessoa má. Nós somos os piores possíveis diante da santidade de Deus. Se por um lado o Espírito Santo nos retrata como nós somos por natureza, ele não nos retrata melhor do que somos, isso a Bíblia deixa claro. Por outro lado, ele retrata a santidade absoluta do nosso Deus. E aí a gente fica envergonhado diante de Deus. São dois opostos. Nós concluímos nessas histórias bíblicas que, na verdade, eu sou assim, e olhando para Deus, nós juntamos as mãos em gratidão, humildade, reverência e dizemos, Deus é assim. As libertações em Juízes, elas sempre apontam para a grande libertação que Jesus Cristo providenciou para nós. A libertação dos maiores inimigos, do diabo, do mundo e da nossa carne, de todo o pecado, da morte, da condenação eterna. Pois bem, dito isso, a título de introdução, convido agora a nós nos aproximarmos da história de Gideão. Eu coloco como título, como eu disse antes, Gideão e eu. Até que ponto eu me identifico com o povo, com Gideão, nessa história de Juízes 6 até 8. Essa história que retrata a infidelidade do povo de Deus, as fraquezas e a força de um líder que Deus desperta, que é Gideão, e a fidelidade absoluta de Deus com seu povo, com suas promessas, com sua aliança, suas promessas para conosco. A fidelidade, a paciência, o amor de Deus. A história de Gideão, de certa forma, é a tua e a minha história. Depois da última história que nós vimos semana passada, da libertação promovida por Débora e Baraque, passou-se mais uma quarentena, uma geração ou 40 anos, como diz o texto bíblico. E mais uma vez, depois da morte desses líderes, passando 40 anos, mais uma vez o povo se afasta de Deus, o povo se torna idólatra, passa a adorar os ídolos de Canaã. Israel, que deveria ter expulso os povos da sua frente, não o fez. Esses povos sempre foram uma armadilha espiritual para Israel. E agora eles adoram
os Baalins, estatuetas de Baal, o Senhor, né? E da deusa, que seria um poste ídolo, a Azerá. O deus e a deusa Baal e o poste ídolo. É claro que Deus não pode gostar disso. Deus, mais uma vez, permite uma opressão. Dessa vez, a opressão vem do leste, do outro lado do Rio Jordão, através dos midianitas. Uma opressão durante 7 anos, e é uma opressão terrível. O resumo dela é o seguinte: os midianitas, os descendentes, são descendentes de Abraão e Quetura. Quetura é uma mulher que Abraão desposou depois da morte de Sara. Então, lá na origem, eles são aparentados dos israelitas também. Midianitas, portanto, descendentes de Abraão e Quetura. Eles tinham um exército muito poderoso, eles eram um povo nômade no deserto, habitavam em barracas, montavam camelos, e todos os anos, na época da colheita, durante 7 anos, eles invadiram Israel, atravessaram o seu território pelo sul, chegaram até o mar Mediterrâneo, do outro lado, até a cidade de Gaza. Eles simplesmente arrasavam com o povo de Israel, roubando suas colheitas, deixando-os na miséria. Durante 7 anos, incrível, e só aí o povo novamente clama ao Senhor. E Deus responde. Em primeiro lugar, Deus manda um profeta para eles, e Deus diz através desse profeta o seguinte: eu sou o Deus que tirei vocês do Egito. Eu carreguei vocês no colo no deserto por 40 anos. Eu dei a terra prometida para vocês. E agora o que é que vocês estão fazendo comigo? Uma chamada ao arrependimento. É o que Deus diz para nós também. Eu te batizei, eu te tornei meu filho, minha filha. O sangue do meu filho foi derramado por você. E agora, você vai continuar comigo ou você vai se tornar idólatra, gostando de coisas ou de pessoas mais do que de mim? É uma situação que é posta para nós. E aí diz a Bíblia que o anjo do Senhor volta e meia aparece no Antigo Testamento. O anjo do Senhor é uma figura, de certa forma, enigmática, mas é uma teofania, uma aparição de Deus em forma humana diante de uma pessoa. Esse anjo do Senhor, ele é enviado por Deus, ou aparece a Gideão, filho de Joás, em Ofra, uma localidade chamada Ofra. O Gideão, ele oferece um sacrifício, faz um bolo de um pão de cereal, e pega carne também, e oferece isso, coloca diante do anjo do Senhor, em cima de uma penha, em cima de uma grande pedra. O anjo do Senhor faz que surja da parte de Deus fogo e consuma todo esse sacrifício. Gideão fica apavorado. Eu vi o Senhor, eu vou morrer. O anjo do Senhor diz, não, você não vai morrer. E aí o Gideão chama aquele lugar de o Senhor é paz, porque ele não morreu. Aí, depois disso, o Gideão, a pedido desse anjo do Senhor, que está dizendo que Deus o está preparando para libertar o povo, de noite, de madrugada, ele faz o seguinte, junto com alguns trabalhadores seus, ele pega 2 bois, e com esses 2 bois ele derruba as estátuas de Baal e o poste ídolo que estão na casa de seu pai, Joás. É uma ofensa muito grande. O Gideão, de uma turma de vários irmãos, ele é o mais novo, o pai fica sabendo disso, os da cidade também, eles reclamam com o pai. O que o Gideão fez? Ele diz, se caiu, diz o pai, se caiu a estátua do Baal que eu defenda. Aquela coisa, isso aí não é comigo. Por que Baal não se defendeu por conta própria? Tá? Aí o anjo do Senhor aparece mais uma vez a Gideão e diz, agora você vai, junta líderes do povo, junta um pequeno exército, vai combater os inimigos. São milhares e milhares. O Gideão mais uma vez treme nas bases
E aí ele pede um sinal para Deus. Diz, tudo bem, para eu ter certeza que estás comigo, faça com que de noite eu vou molhar um chumaço de algodão, botar em cima de um lagar, no lugar de pisar as uvas. Faça com que esse chumaço de algodão ele fique seco e o lugar ali molhado. Tá? E aconteceu, de madrugada, de manhã ele estava seco e o lugar molhado. Aí o Gideão disse mais uma vez, ó Deus, hoje de noite de novo, faça com que a lã fique molhada e o lugar fique seco. Novamente aconteceu isso. Aí o Gideão tomou coragem e chamou das tribos de Israel quem quisesse se alistar. Surgiram 32 mil pessoas, 32 mil soldados. Aí Deus disse a Gideão, isso aí é demais, ele diminuiu para 10 mil. E Gideão disse para eles, olha, assim, ó, os que estão com medo vão para casa. Então 22 mil foram para casa, sobraram 10 mil. Deus deu a entender para Gideão, ainda é demais. Tem que reduzir isso aí. Aí ele fez o seguinte teste. Ele, desses 10 mil, levou eles à beira de uma açanga, à beira de um riozinho, de um riacho. E daí ele observou. Tomem água agora. Aqueles que se abaixavam para tomar a água direto do rio, mandou para casa. E quem pegava água com a mão, sinal que é uma pessoa atenta, está observando ao redor o que está acontecendo, esses você vai selecionando como soldados. Sobraram apenas 300. E o exército, num acampamento mais lá numa baixada, perto do Rio Jordão, era enorme o exército que estava acampado dos inimigos. Ele com 300. Aí, de noite, o Gideão, mais uma vez, queria ter certeza que Deus estava com ele. Ele e um Purá, um auxiliar dele, de noite, na escuridão, entraram no meio do acampamento e ouviram 2 soldados conversando perto de uma barraca. Um disse para o outro assim, olha, eu tive um sonho que me deixou perturbado. Um grande bolo, assim, um pão de cevada, veio rolando e derrubou a barraca, e a barraca ficou com as pernas para o ar, a barraca virou. O Gideão, ele ouviu isso e voltou com o seu servo para junto dos outros. Gideão entendeu com disso uma mensagem que ele escutou outros soldados dizer, isso é coisa do Senhor, Deus de Gideão, porque o cereal representa o povo que está em Canaã, fixado nas suas casas. A barraca representa os nômades, representa nós. Ele vai nos derrubar, quer dizer que o Senhor, Deus nos entregou nas mãos dele, nós vamos perder a guerra. O Gideão entendeu isso, ele voltou animado, aí ele distribuiu a turma dele em 3 grupos de 100 morros ao redor daquele acampamento, e disse para cada um tomar uma corneta de chifre, geralmente era chifre de carneiro, dava um som bem estridente, bem alto. Todos os 300 pegaram, mandou cada um pegar uma tocha de fogo, e a seu sinal ele diz, todo mundo acende as tochas e começa a sacudir e tocar as cornetas nos morros ao redor. Foi o que aconteceu. Tocaram as cornetas, sacudindo o fogo. Os do acampamento, dormindo, só tinha poucos soldados de vigia, todo mundo acordou apavorado, não sabiam o que estava acontecendo, se sentiram atacados. Um começou a lutar contra o outro e, apavorados, eles foram fugindo. Gideão, coisa de Deus, coisa de Deus. Não foi Gideão que venceu essa batalha inicial, foi o próprio Deus. Gideão rapidamente convocou as outras tribos novamente para perseguirem os inimigos, sendo que, resumindo, houve uma guerra, mataram num primeiro momento 120 mil inimigos, sobraram 15 mil, esses 15 mil também foram perseguidos e vencidos, 2 reis que os comandavam foram mortos, a cabeça deles foi cortada e trazida para Gideão,
Duas outras pessoas, de líderes de um local que deveriam ajudar Gideão e não ajudaram, também muitos deles ali, daqueles locais que não ajudaram, foram mortos, resumindo o Gideão, melhor dizendo, Deus venceu a batalha e livrou o povo da opressão dos midianitas. Mas convém dizer também que uma coisa muito feia aconteceu. Esse povo agora de Israel chegou para o Gideão. Ô Gideão, você não quer ser o nosso rei? Israel nunca teve rei. Gideão disse, não, eu não. Mas Gideão disse assim, olha, é costume a gente tirar o despojo dos vencidos. Tirem os despojos deles, os enfeites, tudo que eles tiverem, povos nômades, até no pescoço dos camelos amarram enfeites, e eles carregam muitos enfeites, tirem tudo disso e recolham tudo, tragam cá. E só de ouro, de brincos de ouro, recolheram mais ou menos 30 quilos. O Gideão disse, ele se sentiu tentado por isso, deem o ouro para mim, mais algumas coisas. Com o ouro, ele mandou fazer uma manta sacerdotal, um manto assim. E aquilo ficou duro, ficou em pé, parecia uma estátua. E aquilo ele mandou colocar num determinado lugar e virou um objeto de adoração. Foi uma armadilha espiritual que ele criou para si mesmo e para o povo. No que isso deu, não sabemos exatamente, mas que foi uma tentação muito grande, mas também convém lembrar que em Hebreus 11, 32, Gideão faz parte da lista dos homens de grande fé. Isso vem nos mostrar o seguinte, que os homens de grande fé são pecadores. Nós podemos ter muita fé e ao mesmo tempo somos pecadores, por isso todos precisamos constantemente de arrependimento. Essa história ela termina dizendo que houve novamente paz durante 40 anos, mais uma quarentena, mas mais uma citação de coisa feia. O povo tornou a adorar os Baalins cananeus, estatuetas do deus Baal dos cananeus, e a Baal Berite. O Baal Berite é o Baal da aliança de paz. Assim, para eles terem paz com os povos vizinhos, no meio dos quais eles viviam, eles voltaram a adorar os mesmos deuses que estes povos tinham. Próximo capítulo é para a semana que vem, mas eu quero fazer algumas conclusões agora, afirmações finais. Com todas as fraquezas, Gideão foi um herói da fé. Isso é advertência e consolo para nós. Gideão, em suas fraquezas, ele pediu sinais a Deus. Deus atendeu em sua misericórdia. Nem sempre funciona assim. E nós não devemos estar pedindo sinais para Deus para comprovar algo. Isso é por Deus à prova. Porque nós temos o maior sinal de todos os tempos, sinal mais poderoso que existe, a morte e a ressurreição, sobretudo a ressurreição de Cristo, que nos liberta de todos os nossos inimigos. E os maiores inimigos não são da carne, não são humanos, são as forças espirituais do mal, como diz Efésios 6. Jesus Cristo é o único que nos liberta de todos os nossos inimigos. Outra afirmativa que Gideão, com 300 soldados, venceu milhares. Não, errado. Deus quis que ele tivesse um exército tão pequeno para que ficasse muito claro que foi Deus que venceu a batalha e a guerra, não foi uma vitória humana. Outra que no final nós vimos que Gideão, querendo ou não, ele promoveu um culto falso. E aí nós temos que nos questionar até que ponto nossos cultos são verdadeiros, até que ponto nós não somos idólatras, idolatramos pessoas, ordens estabelecidas ou não, dinheiro, vaidade, orgulho, tudo aquilo que se interpõe entre nós e Deus é Deus, diz Lutero, é um falso Deus. Por natureza somos idólatras.
mas o que vale mesmo é viver uma vida, então, de fé, em arrependimento, confiando na misericórdia de Deus. Porque Deus, em sua misericórdia, em sua paciência, Ele sempre, de novo, nos chama a si, nos perdoa os pecados, Ele nos corrige, porque nos ama, e nos dá o Espírito Santo para nós amarmos ao nosso próximo. Seria isso por hoje. Eu concluo com a oração que está no Salmo 51, no versículo 10. Oremos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela atenção, boa noite e até a próxima oportunidade.